Estamos dando início a um café com o Zé especial, que é você tomando café comigo. Prepare seu café, coloque ao seu lado e a gente vai estar conversando hoje sobre um assunto extremamente importante, que é justamente sobre o pai, a importância do pai, né? A necessidade de um pai. Isso não só para os homens, mas de uma maneira geral, para cada um de nós, crianças, meninos, meninas, a importância de um pai presente. Tem um livro antigo que chama Pai Ausente, Filho Carente. Então, um pai que não é presente na sua casa, na sua família, provavelmente será gerado ali naquele sistema familiar filhos carentes, tanto os rapazes quanto as moças, e talvez buscando por falta de afeto desse pai, muitas vezes também da mãe, mas hoje o nosso assunto é o pai. Talvez por falta de afeto desse pai, essa criança, esse adolescente, esse jovem, vá em busca de outros prazeres, né? Vai buscando nas drogas, no sexo, no dinheiro, em tantos outros recursos, o suprimento para a sua frustração, para a sua decepção, que foi não ter tido um pai presente, um pai afetuoso e cuidadoso, né? Nós temos uma visão ainda hoje do pai provedor, daquele que tem a responsabilidade de prover. E a gente precisa entender que o pai, né, nós pais, precisamos entender que temos uma responsabilidade também em relação a ter tempo, estarmos com os filhos, gastarmos tempo com eles e sermos afetuosos com esses filhos. A gente sabe que pai ou mãe, eles não são os melhores amigos dos seus filhos. Pai é pai, mãe é mãe, e essa hierarquia, ela precisa ser estabelecida e ela precisa ser obedecida. Então, o pai, ele faz parte de um subsistema familiar em que ele, junto com a mãe, com a mulher, com a esposa, eles têm a direção dessa casa, eles têm a direção dessa família. Então, hierarquicamente, fica ali uma cadeia de hierarquia, uma estante, né, em que os pais estão acima dos filhos e cada um vivendo um determinado papel. Papel de pai, papel de mãe, papel de filhos. Isso é extremamente importante, nós sabermos qual é o papel do pai, qual é a importância do pai. E hoje, a partir de hoje, eu vou estar em algumas lives falando sobre isso, mas também futuramente falando sobre o casal e sobre a situação da mãe. Dentro da nossa visão sistêmica terapêutica, eu vou estar abordando vários assuntos, agora falando sobre o pai, a importância do pai na vida de um filho, a importância do pai na formação da identidade desse filho, a importância do pai na formação da autoestima dessa criança, a importância do pai na formação da sexualidade desse filho. Então, são muitas situações, né, que serão abordadas ao longo de algumas dessas nossas lives. Nietzsche, ele disse uma vez, eu achei fantástico a frase de Nietzsche, ele diz assim: quem não tem um pai deve inventá-lo para si. Tal é a importância da paternidade, tal é a importância de sermos pais, de termos um papel adequado dentro do sistema familiar, né, como pai. E um filósofo grego chamado Ésquilo disse: a lei mais bela é obedecer ao pai. Então nós vemos aqui esses dois filósofos, vamos chamar assim, em tempos diferentes, eras diferentes, dizendo a mesma coisa. E hoje, trabalhando com pessoas, vocês sabem que eu sou psicólogo, atendo em consultório, então dá para sabermos, né, a importância quando um pai se torna ausente ou talvez até inexistente. Eu atendi uma pessoa uma vez,
é interessante que a gente até brincou numa situação específica, porque ele descobriu que tem 3 pais, né? Um padrasto, um pai biológico e um que poderia ter sido o pai dele. Então a situação é a seguinte: ele tinha um padrasto, queria saber quem era o pai, a mãe disse que o pai era o fulano A, e ele então, acreditando, foi fazer um teste e o teste deu negativo. Aí ele volta, fala com a mãe e diz: olha, tem alguma coisa errada, o teste deu negativo. Né? Ela falou: então eu preciso te dizer que na verdade seu pai é o fulano B. Né? E aí ele procurou essa pessoa e fez o teste e esse realmente era o pai. Então você vê a busca dele, né, por saber quem é esse pai, a importância de saber quem era, a necessidade emocional que ele tinha nesse sentido. Tem outro que também atendi e de repente não sabia quem era o pai, começa a procurar e etc. E esse pai até o reconhece como filho, mas não dá um nome, né? E a gente ele viveu e vive ainda em busca de um pai, em busca de alguém para substituir esse pai, com uma série de questões emocionais, uma série de dificuldades na relação conjugal, na relação da autoestima dele, da autonomia dele, de entender quem ele é, da identidade dele. Então esse é um assunto extremamente importante que nós precisamos detalhar um pouco. Né? Então vamos lá, nosso desenvolvimento ele é moldado pelas coisas com as quais nós nos deparamos na nossa infância. A nossa infância é na infância, basicamente, que nós somos formados. Claro que outros eventos, através da vida, são importantes, são significativos, influenciam a nossa vida, mas a nossa base verdadeira, aquilo que gera identidade, que nos motiva, que gera em nós um comportamento, pensamentos, né, que geram sentimentos e atitudes, comportamentos, isso basicamente é gerado na nossa infância. O pai é fundamental porque ele é a definição, falando agora especificamente em relação aos meninos, o pai ele é importante porque ele é a definição e a demonstração da masculinidade, né? E ele é um modelo. E quando eu digo masculinidade, eu não estou falando da questão da sexualidade. Eu estou falando de um termo que talvez fosse melhor em espanhol, hombridade. Quer dizer, o comportamento de um homem, como esse comportamento, ou como deve ser esse comportamento. Tanto em termos de ser firme, quanto em termos de ser amoroso. Em termos de ser uma pessoa agradável e também uma pessoa que disciplina. Então, esse papel, ele precisa ser discutido, né? Porque nós sofremos, pelo menos eu, na minha infância e adolescência, sofri muito, apesar de um pai presente em vários aspectos, mas emocionalmente um pai distante, um pai calado, né? Eu me lembro que eu trabalhava no mesmo local que meu pai trabalhava, eu ia junto com ele de carro e ele ia silencioso, né? Na época fumando e calado. A gente viajava, morava no Rio, a gente andava, 40 minutos até o trabalho e não havia nenhuma conversa entre nós, não havia diálogo, não havia nenhuma comunicação afetiva, né? Então isso acabou gerando em mim uma dificuldade de relacionamento. Eu estou dizendo de quando eu já trabalhava, mas provavelmente isso acontecia muito antes, ainda na minha infância, né? Então, infelizmente, o nosso modelo paterno, o nosso modelo de pai, tem feito muitos de nós, de novo, rapazes e moças, né, a terem dificuldade em terem gerado a sua identidade, saber realmente quem eu sou. Porque a gente acha que isso vai acontecer depois. Não, isso acontece agora, quando você é criança. Isso acontece nesse momento, né, em que essa criança vai sendo
educada, em que ela vai crescendo e aprendendo sobre determinadas regras. E um pai ausente, muitas vezes um pai irresponsável, pais alcoólatras, né, gerando uma dificuldade muito grande nesse contexto familiar. A estrutura familiar fica afetada, as mães elas têm ocupado posições muito além, às vezes, muito além do que seria indicado, do que seria confortável, na verdade, daquilo que seria saudável para um funcionamento do sistema familiar. Voltando ali um pouquinho, nós temos um sistema familiar que é constituído de pais e filhos, né? Um filho, 2 filhos, 3, não importa, e esse subsistema, que é o pai e a mãe, eles precisam estar aliançados, ligados, e tendo uma direção muito clara sobre esses filhos, né? E os filhos numa posição hierárquica abaixo, mas recebendo afeto, amor, orientação, cuidados, tanto do pai quanto da mãe. Então, quanto mais saudável for esse casal, mais saudável será esse sistema familiar. Quanto mais intimidade, quanto mais transparência esses pais tiverem, então esse sistema familiar também vai ser saudável, vai corresponder à saúde do subsistema que é o subsistema parental, né? Algumas coisas são afetadas pelo comportamento do nosso pai e da nossa mãe também. A primeira delas é quem somos. A primeira delas é a nossa identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso ter a noção, uma noção mais exata possível de que eu sou amado, de que eu sou desejado. Então, de repente, um filho ouve sua mãe dizer, seus pais dizerem: você nasceu porque a camisinha estourou. Quando uma criança ou um adolescente ouve isso, né? Você nasceu porque a camisinha estourou. Ele está ouvindo o pai dizer ou a mãe dizer que ele é a idade dessa pessoa. Não saber exatamente quem ele é. Então, isso é extremamente importante. Ok? Pode ir, que tinha pausado. Tinha pausado? Mas então, voltou. agora vamos lá, continuando. Então, a questão da identidade. A possibilidade de eu ter uma atitude de autonomia, né? E saber escolher as coisas que eu quero. Saber escolher desde aquilo que eu vou almoçar, aquilo que eu vou comer hoje à noite, na janta, até mesmo as pessoas com quem eu vou me relacionar e futuramente, no meu caso eu sou casado há muito tempo, mas com quem você vai relacionar para um casamento, que profissão você vai escolher. Então isso, uma criança, ela precisa ser orientada desde muito cedo a ter autonomia. Claro que uma autonomia progressiva. Então, uma criança de 3 anos não dirige um carro, nem decide coisas dentro de casa que não lhe cabem decidir, né? Onde tirar férias, o que fazer, de repente, em algumas circunstâncias, que decisões tomar na área financeira. Mas essa criança, ela pode começar a decidir a roupa que ela vai usar, ela pode começar a decidir algumas coisas e participar, inclusive, de algumas atividades da família, né? Como guardar os seus brinquedos, decidir com o que vai brincar, talvez até com quem vai brincar. Então, tem toda uma situação que precisa ser vista, né? Em relação a responsabilidades que podem ser dadas a essa criança para que ela comece a desenvolver a sua autonomia, para que então futuramente ela possa fazer escolhas mais sérias, como por exemplo a profissão, como por exemplo outras situações que vão ser necessárias, né, que ela escolha. Então nós temos esse desafio como pais de levarmos essas crianças a aprender a ter decisão. E um pai ausente, ele vai passar
essa responsabilidade, né? Peraí, deixa eu colocar aqui meu fone, está meio baixo. Pergunta se tá bom. Oi? Pergunta se tá bom, né? Então vamos lá, ver se melhorou. O pessoal estava reclamando que está muito baixo. Que bom que vocês estão reclamando, porque quer dizer que estão interessados em ouvir. Tá? Então, a autonomia, ela voltando ao assunto autonomia, digam aí se melhorou, por favor. A autonomia é isso. A autonomia é a possibilidade, é a necessidade de. Eu contei isso na live passada, quando eu fiz com a Ruth, né? O Ian, meu neto de 1 ano e pouco, ele escolhe. Minha mulher estava falando ontem que toda vez que dizem vamos descer, então ele coloca o croque, né? É o que ele gosta de usar. Aí se a gente diz, você não vai de croque porque não sei o quê, mas por que não, né? É só para descer, é para brincar, não tem nenhum problema. Então você começa a permitir que a criança faça algumas escolhas dentro da idade dele, dentro das condições do ambiente, etc. Para que mais tarde esse adolescente tenha segurança nas escolhas que ele vai fazer. Tenha segurança para dizer não às drogas, para dizer não ao sexo depravado, para dizer não a algumas situações que prendem os adolescentes. Porque adolescentes, jovens, enfim, pessoas que vão para esse tipo de atividade são provavelmente, na nossa leitura, pessoas carentes de afeto, carentes de amor, carentes de atenção, que vão em busca de outros prazeres para se sentirem completos, né? O sexo promíscuo, meninas que se envolvem com vários parceiros, elas estão em busca desse amor, desse afeto que não foi dado a elas por esse pai. Infelizmente, é assim que a gente vê a situação. Então, uma outra questão é a questão da autoestima, né? A autoestima, ela tem 2 pilares básicos. A autoestima é eu mereço ser feliz, né? E eu vou trabalhar para ser feliz. Então, eu posso fazer escolhas que serão benéficas para a minha vida, e isso também tem a ver com autonomia, e eu vou ter condições, eu tenho condições de trabalhar e de gerar meu próprio sustento, né? De gerar o suprimento financeiro para mim e para minha família. Então, a autoestima, durante algum tempo aí atrás, falamos muito sobre isso, o assunto era muito estudado, muitos livros saíram, mas essas são as bases da autoestima. Eu mereço ser feliz e eu vou então fazer escolhas que me priorizem, certo? Eu vou fazer escolhas que me priorizem. Minha prioridade sou eu, e a possibilidade de eu levantar recursos de alguma forma para suprir financeiramente a minha casa. E por fim, a questão da sexualidade, que também está diretamente relacionada a essa questão. Nós carregamos na nossa mente as lembranças, né? E vamos chamar isso de uma mente inconsciente, frases que nos marcaram indelevelmente e que nos vão impulsionando pela vida, né? E nos levando a ter um determinado pensamento que gera um sentimento, que gera uma reação ou um comportamento, né? Meu pai foi uma pessoa com muitas qualidades, mas com muitas dificuldades também, como todo pai, eu acredito seja, né? Inclusive eu que vos falo aqui, não estou falando sobre esse assunto porque não tenha cometido erro, pelo contrário, nós sempre cometemos erros, o que nós precisamos é ter consciência dos nossos erros, pedir perdão quando for necessário pedir perdão, acertar o que precisa ser acertado e podemos tocar a vida. Eu digo sempre que uma das piores coisas, a pior coisa para um pai ou para uma mãe é sentir culpa, né? Então, quando um pai ou uma mãe sente culpa por não ter feito ou por ter feito demais, às vezes,
ele vai ser manipulado provavelmente por essas crianças. Então, nós temos uma maneira de pensar que nos leva a um sentimento, a uma emoção, que nos leva então a um determinado comportamento. E uma das frases, né, que eu me lembro, frases negativas, né, uma das frases negativas que eu me lembro meu pai ter dito, e é interessante porque toda vez que eu falo sobre isso, em alguma situação, eu me lembro exatamente do local, eu me lembro de como eu estava vestido, eu me lembro de onde meu pai estava em pé, né, e eu desci de um terraço num clube para pedir a ele alguma coisa para comer e para beber, que eu estava com fome, com sede, era um sol terrível no Rio de Janeiro, na minha cidade natal, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Então eu desci até lá para pedir alguma coisa e antes que eu falasse qualquer coisa, ele disse, você não tem jeito mesmo. E essa frase ficou marcada na minha mente, no meu inconsciente, e por muito tempo na minha vida eu tentei provar que meu pai tinha razão, né? Aquilo que a psicologia chama de profecia autorrealizadora. Então, quando uma pessoa importante, significativa, diz algo sobre mim e para mim, né? E às vezes nem precisa ser verbalizado, muitas vezes é o ambiente, porque a criança, nós sentimos o ambiente em torno de nós, né? E nós nos movemos segundo esse ambiente. Então, durante muito tempo, inconscientemente, com essa lembrança, né? Lembrança inconsciente é bom, é uma coisa ambígua, mas com essa ideia, com esse pensamento, com essa coisa inconsciente, eu durante muito tempo me boicotei, né? Então isso tem a ver com identidade, isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com autonomia, que me faltava. A partir do momento em que eu tomei consciência e ter consciência da nossa história, ter consciência do que vivemos, do que nossos pais viveram, do que os nossos avós viveram, é fundamental para que nós possamos alcançar saúde. Essa coisa que a consciência gera, ou deve gerar, que é um movimento em direção à saúde, um movimento em me libertar daqueles acontecimentos passados, um movimento para me restaurar a confiança, para me restaurar a autoestima, para eu entender que aquele comportamento que eu tenho tido é um boicote, né? Então, a gente vê muito isso acontecendo no consultório. É impressionante como as pessoas se movem por sentimentos, por pensamentos que geram sentimentos, que foram coisas que foram ditas lá atrás e que têm gerado um comportamento. Então, essa frase, você não tem jeito mesmo, foi um parâmetro que eu usei durante muito tempo na minha vida. Bom, muitas crianças, tanto homens quanto mulheres, perdem a capacidade de comunicação durante a infância. Estou lembrando de uma pessoa que eu atendi, ele é bem calado, bem sisudo, né? Eu perguntei uma vez para ele, como é que era na infância? Na infância era diferente. Na infância eu falava muito. Falei, e aí? E aí que eu sempre era criticado por falar demais, né? Então a família criticava, né? Você fala demais, cala a boca. E aí a pessoa começa a se sentir, né? Nem todos, claro. De repente você vai dizer, comigo foi diferente. Claro, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é diferente da outra situação, mas nesse caso o rapaz começou a se retrair e começou a se calar. E é interessante que nas sessões com ele, a gente sempre começa com muito silêncio, né? E aos poucos ele vai ganhando confiança. Quando chega no final da sessão, ele está bem falante. E é muito importante que a criança e o adolescente participe da conversa da família. Claro, de novo, dentro de um critério, dentro de um padrão, mas ele precisa ser ouvido, ele precisa ter voz. As crianças, os adolescentes, os jovens precisam ter voz,
dentro do sistema familiar. Cala a boca, menino, ninguém te chamou nessa conversa. Né? E às vezes, de novo, nem é dito. Muitas vezes é apenas um gesto, um tique, né, que inibe aquela criança ou aquele jovem a se comunicar. Né? Então é muito importante que a gente permita a participação dos filhos em decisões, de novo, dentro de determinados critérios, dentro de um determinado padrão, mas a criança, o adolescente, o jovem precisa ter voz, ele precisa ser ouvido dentro do sistema familiar. Falando de homens especificamente, os homens temos, nós, normalmente, muita dificuldade em lidarmos com as questões emocionais. Então, nós precisamos aprender que emoção não é uma coisa feminina. Aprender que emoção não é uma coisa de mulher apenas. Os homens temos emoções, precisamos ter liberdade de entrarmos em contato com as nossas emoções, de passarmos por essas emoções, podermos identificar essas emoções e, se for o caso, chorar, de chorar, de ter raiva, enfim, cada uma dessas emoções precisam ser expressas. Mas, para os homens especificamente, a única emoção permitida é a raiva, né? É a raiva. Ainda que a raiva seja importante, mas ela precisa ser expressa de maneira correta, por meios adequados. Porque se um homem cresce com a única possibilidade de expressão de raiva, quando ele casar e tiver filhos, as emoções dele vão ficar condensadas a essa coisa da raiva apenas, praticamente. Né? Quando um homem, um garoto, está crescendo, muitas vezes, isso ainda é comum, por incrível que pareça, ele vai escutar, se ele chorar, cala a boca, homem não chora, engole esse choro, coisas desse tipo que acontecem ainda hoje no nosso mundo atual. Bom, nós precisamos ter essa capacidade de comunicar nossos pensamentos, de comunicar para isso nós precisamos ter consciência do que nós verdadeiramente estamos pensando. Porque o pensamento ele funciona muito rapidamente. Nós muitas vezes identificamos a emoção, mas essa emoção está ligada a uma forma de pensar. E se eu não paro para avaliar o que eu estou sentindo e ligar com um pensamento, eu vou ficar apenas na minha emoção, no meu sentimento e na minha reação, decorrente daquilo que eu estou sentindo, sem ter a possibilidade de lidar com aquilo que eu estou pensando, que é fundamental. Então lembre sempre que uma emoção, um sentimento é decorrente de uma forma de pensar, de um pensamento, que me leva a um comportamento. Pensamento, emoção, comportamento. É sempre assim. Não vai funcionar diferente. Não pense que com você é diferente, porque não vai ser. Ok? Então, a sua raiva está ligada a um pensamento, a uma situação que ocorreu talvez em outro momento, em outra situação, que está ali inconscientemente e de repente um evento qualquer, uma situação qualquer propiciou a que você expressasse a sua raiva. Mas tem um pensamento por trás daquilo. Então, muitos de nós temos a incapacidade, a dificuldade de converter os nossos pensamentos em palavras. Isso é outra coisa. Eu preciso dizer o que eu estou sentindo. Eu preciso dizer o que eu estou pensando. Né? Então, eu estou com raiva de você. E você pode dizer isso, você pode sentir a raiva e dizer isso de uma maneira adequada. Né? Não precisa xingar, não precisa gritar, mas precisa expressar a raiva. Né? Como uma criança faz. Então, as crianças, existe uma ambivalência, né? A criança ela é capaz de dizer para a mãe, eu te odeio, né? Eu não gosto de você. Não estou falando de adolescente, estou falando de criança mesmo. E de repente vem, beija e abraça, porque esses sentimentos eles são ambivalentes mesmo.
Há um momento em que eu estou amando e há um momento que eu não estou tão bem assim. Há um momento que eu estou querendo estar junto, há um momento em que eu não quero estar junto. Há um momento em que eu tenho determinada vontade e de repente eu já não quero mais aquilo. Então isso faz parte, né, da minha autonomia de poder sentir, de poder expressar, de poder falar o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo. Tá? Então é importante darmos vazão às nossas emoções e frustrações de um modo apropriado, de um modo adequado, sem termos que gritar, que brigar, que bater, mas dizendo o que a gente está sentindo, dizendo o que a gente está pensando, dizendo o que a gente está querendo. É possível isso. Mas, voltando ao assunto inicial, a falta do pai na vida de uma família, quando eu dizendo a falta do pai, eu estou falando um pai vivo, morando naquela casa, mas ausente emocionalmente, né? Que chega em casa e vai se preocupar com outras coisas que não seja com a família. Não é ficar ali o tempo todo com a família, enfim, mas é ter afeto, presença, e inclusive, talvez principalmente, ter a voz de comando, né? Ter a voz de autoridade dentro desse lar, dentro dessa casa. É do pai a autoridade. É claro que o subsistema parental, pai e mãe, tem que estar de acordo, né? Mas o pai, ele precisa expressar o que ele pensa. Muitas vezes a gente escuta a criança chegando, ou adolescente, né? Normalmente chegando, falou: pai, eu posso ir para o aniversário do meu amigo? Pergunta para sua mãe. Não, peraí, pode ou não pode? Você precisa ter uma voz também de comando. Você precisa saber decidir sobre a vida do seu filho. Seu filho, quando ele pergunta para você, ele está querendo ouvir de você aquilo que ele pode ou não pode fazer. Então é muito importante que os pais percebam o seu papel dentro do sistema familiar. Então, qual é o papel do pai? Não é apenas suprir as necessidades financeiras, práticas da família, mas é suprir também emocionalmente essa família. É estar ali presente, é poder expressar os sentimentos, expressar a sua vontade, né? E dar voz a essa família. Ok? Então, esse é um assunto que a gente está começando a falar agora, começando a tocar nesse assunto, e a partir dessas terças-feiras eu vou estar mencionando outros assuntos. A importância, semana que vem estarei falando sobre a importância do pai na formação da autoestima dos seus filhos. É muito importante que esse pai esteja ali presente e afiançando aquela criança, aquele adolescente, né? Não é mentindo para ele, mas é podendo falar a verdade e fortalecer a autoestima do seu filho. O que é isso? De novo, lembrando a você o que eu já acabei de dizer. Então, é uma criança que pode se sentir feliz, se fazer feliz e também ter uma atitude proativa. Tá bom? Por hoje é só. Ficamos por aqui. Espero por você na próxima terça-feira, às 19 horas. Um abraço. Fique em paz.